sejam todos muito bem-vindos ao nosso Mediunidade no Café. Então, para dar início aos nossos estudos, vamos nos preparar. Então, vamos todos juntos, unidos, respirar profundamente. Vamos deixando por alguns momentos as nossas preocupações de lado e vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, aos mentores do Espaço do Evangelho e aos mentores desse estudo Mediunidade no Café. Vamos assim também nos ligando a todas as fraternidades, todas elas representadas por Ricardo, a quem oferecemos a prece. Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador, protegei-nos e auxiliar-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e ajudai-nos a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar a transformar o mundo. E assim vamos adentrando ao reino dourado de Ismael, esse anjo tutelar do Brasil, responsável pela nossa evangelização e pela evangelização de todos os povos. E com Ismael, vamos até Maria, nossa doce mãe. Ela nos envolve em seu manto azul de luz, nos protege e nos leva até a presença de seu Filho Jesus, nosso mestre e nosso irmão, a quem agradecemos o seu evangelho de amor e de luz. E com Jesus pedimos, Mestre, leva-nos até Deus, Pai da vida, a quem agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. E o louvamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda habitam em nós. E assim vamos envolver a Teresa em muita luz, que fará as nossas explanações desta noite. Graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 23 do Livro dos Médiuns, no item 237 e 238. Esse capítulo nós vamos estudar da obsessão. Só um minutinho, que eu dei uma... Segundo o Livro dos Médiuns, Estudo e Prática do Programa 1 da FEB, nos diz: obsessão, na visão espírita, é enfermidade psíquica. Caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar-lhe a razão e a vontade. Praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Espíritos bons aconselham, combate a influência dos maus. Se nós não escutamos, preferem retirar-se. Primeira pergunta: teríamos como evitar a obsessão? Se a resposta for sim, quais seriam as formas? Nós temos o livro Libertação, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Este livro nos mostra
casos de obsessão mostram suas causas, motivos, efeito e como a espiritualidade nos ajuda a combater estas obsessões. Os maus agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e conduzem, como se faz com uma criança. Vamos para a segunda pergunta. Todos nós podemos ser ajudados pela espiritualidade para sairmos de uma obsessão? Vou repetir mais uma vez. Todos nós podemos ser ajudados pela espiritualidade para sairmos de uma obsessão? As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. O espírito que está obsediando o encarnado ou desencarnado. Às vezes pode ser uma vingança desta vida ou de outra. Às vezes é o simples desejo de fazer o mal. O espírito sofre, então quer que outros sofram também. Normalmente esses espíritos agem pelo ódio, pela inveja, pelo prazer de ver o outro sofrer. Terceira pergunta: existem graus de obsessão? As obsessões se graduam conforme a intensidade do domínio exercido pelo obsessor sobre a psique do mesmo. A obsessão pode passar de uma simples importunação até o domínio completo da pessoa, com sensíveis consequências físicas e psíquicas. Quarta pergunta: poderíamos dizer que em muitos hospitais psiquiátricos há enfermos que a causa principal da enfermidade seja obsessão? Só vou repetir. Poderíamos dizer que em muitos hospitais psiquiátricos há enfermos em que a causa principal da enfermidade seja a obsessão? E agora nós vamos para o item 238 do Livro dos Médiuns, obsessão simples, que é um dos graus da obsessão. As pessoas mais honestas, estas estão sujeitas a serem enganadas por trapaceiros. Por que não? Nós não somos sujeitos a sermos enganados por espíritos que não são bons, que são travessos. A obsessão simples, ela atua constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar negativamente pelo pensamento do indivíduo. No início, a obsessão simples ocorre de forma episódica. Um dia sim, o outro não, uma semana sim, a outra não, inoportuna e desagradável, produzindo um mal-estar generalizado e inquietação ao obsediado. Ao passar do tempo, o obsessor age de forma persistente, envolvendo o encarnado em seus fluidos negativos. O livro dos médiuns, ele nos alerta, somente aos médiuns ostensivos, aos trabalhadores das casas espíritas, que ele nos diz: na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso e esse não se disfarça, nem dissimula de forma alguma suas más intenções, e seu propósito
de contrariar. O médico reconhece a fraude. E se o médico se manter vigilante, raramente é enganado. Esse tipo de obsessão é desagradável e tem finalidade de dificultar as comunicações com espíritos sérios ou nos trabalhos de orientação ao obsediado. Quinta pergunta, teríamos como nos autodefender da obsessão simples? Se sim, como? Existe a autodefesa. Todos os espíritos que querem realizar um trabalho sério e duradouro deveria se proteger para evitar a obsessão. No livro Transe e Mediunidade, de Paliano Júnior, nos traz que, para nos proteger, uma leitura espírita de valor doutrinário, meditação garante o reconhecimento dos nossos pontos fortes e fracos, a vigilância mental de pensamentos e atos permitem autodefesa com mais eficiência. A oração fortifica os laços espirituais com os espíritos protetores e recolhe a bênção divina dos recursos de fortaleza espiritual para enfrentar os embates não só da vida material, mas também na vida moral. Sem dizer o estudo do Evangelho de Jesus, a ligação com Jesus e com Deus, se possível, diariamente. Sexta pergunta. Exemplos de Jesus se protegendo quando esteve entre nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3 e 4, nos diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Tem fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem em todas as circunstâncias. A caridade é seu guia. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pela lei da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Quem fez a lei da natureza? Deus. Deus que é perfeito. Quando escutamos essa descrição de homem do bem, não seria a descrição de Jesus quando esteve encarnado aqui na Terra? Vamos pensar. Francisco de Assis. Por que não? Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce. Bom, agora vamos abrir para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Vocês querem que eu repita as perguntas, as 6? Sim, vou repetir. Peraí. Primeiro, teríamos como evitar a obsessão? Se sim, quais seriam as formas? Segunda pergunta, todos nós podemos ser ajudados pela espiritualidade para sairmos de uma obsessão? Terceiro, existem graus de obsessão? Poderíamos dizer que em muitos hospitais psiquiátricos há enfermos em que a causa principal da enfermidade seja a obsessão? Quinta pergunta.
teríamos como nos autodefender da obsessão simples? Se sim, como? Se teríamos exemplos de Jesus se protegendo quando esteve entre nós? Está aberta com a nossa conversa. Eu vou começar pela sua segunda pergunta. Segunda pergunta me chama a atenção porque, assim, nós somos muito mais ajudados do que acreditamos. Essa é a minha, a minha maior... fugiu aquela palavra que diz assim, eu acredito nisso, mas é a minha maior esperança, que nós sempre somos mais ajudados do que acreditamos que somos. Então, se eu considero que somos ajudados em muitas coisas que nem sabemos, é óbvio que para a obsessão, só com o plano espiritual para nos ajudar. Sabe, nem é se eles vão ajudar ou não, é fato. Só com a ajuda do plano espiritual que nós podemos, então, ter essa condição de nos apoiarmos neles para que nós possamos entender por que que isso está acontecendo. Dado que a obsessão, ela é também uma forma de nos educar. Ela também é uma forma de nos educar como espíritos que somos. Portanto, se nós recorrermos à ajuda, a ajuda virá. Para mim foi bem interessante pensar nisso, né? Não sei como é que é os demais. Não é isso mesmo. Dando Professor. continuidade ao que você está falando, eu concordo com você e acho que não é tão difícil a obsessão sermos influenciados ou sofrermos essa obsessão. Temos uma vida tribulativa, né? Uma vida cheia de problemas, às vezes muitos problemas. Saímos, né, do nosso equilíbrio, algumas vezes, e isso também já nos leva a pensamentos não muito saudáveis, né? Bons pensamentos, acabamos nos pensando em outras coisas e atraímos, sim, para nós aqueles espíritos que são compatíveis com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. E realmente eu acho que, como isso aí você disse, rezando, orando, pedindo a proteção de Deus, a proteção do plano espiritual, porque é por aí que nós conseguimos nos reequilibrar e voltar ao nosso estado normal. O que nós precisamos mesmo é perceber, e eu acho que cada um de nós tem uma forma de perceber quando captou alguma coisa não muito boa. Alguns sentem um tremor, outros sentem um peso nas costas, e então eu penso que é assim que detectamos, né, que não estamos, que estamos assim com alguns irmãozinhos caminhando conosco, e já comecemos a nos proteger. Como? Rezando, pedindo a proteção. Nós temos um anjo da guarda que nos auxilia muito, e eu acho que é uma forma muito correta. Nós não podemos deixar que isso continue, né? Nós não podemos deixar de nos proteger, de rezar, de pedir auxílio, porque senão essa obsessão vai sendo cada vez maior. Nós vamos ficando cada vez mais influenciados, atraindo mais espíritos para cima, para perto de nós e tendo assim um desequilíbrio mesmo, talvez emocional na nossa vida. No livro, dos livros do André Luiz, desculpa, Ana, te cortar, ele mostra muito isso, né? Como existem uma variedade enorme de equipe na espiritualidade,
nos ajudando aqui na Terra. Eu não sei se não é o Flávio primeiro, Ana, se me dá licença, que ele entrou junto com a Sandra, depois entraria a Ana. Dou minha vez para a Analice agora. Antes eu queria falar da primeira pergunta. A gente falou da segunda, né, do amparo, da assistência que nós temos para sair de uma obsessão, né? Nós temos como evitar a obsessão, com certeza temos. É que, infelizmente, nós nos esquecemos que não é só o conhecimento da doutrina que vai, eventualmente, nos criar, vamos dizer assim, uma proteção para que nós não venhamos a ser envolvidos e entrar num processo obsessivo. Na realidade, eu acho que tudo aquilo que a Sandra falou e que a Silvana falou vem de encontro a isso, quer dizer, a respeito da nossa vigilância, do nosso cuidado para conosco, com os pensamentos que nós temos, através da oração, através do estudo, que é muito importante, porque, como você mesmo falou, nós temos uma série de livros que nos orientam, que nos esclarecem. André Luiz mesmo mostra para nós como as coisas são relativamente fáceis para os espíritos. Eles estão em vantagem conosco porque eles conseguem ver os nossos pensamentos, sentir aquilo que estamos sentindo. Mais um motivo pelo qual nós temos que ter muito cuidado, né? Para que nós venhamos realmente a manter o equilíbrio suficiente para não cairmos num processo obsessivo. E as formas, como nós dissemos, é exatamente essa, né? E acho, sim, que se nós tivermos humildade para aceitar a ajuda dos benfeitores, porque, às vezes, nós podemos tranquilamente sair de um processo obsessivo se nós tivermos humildade. Muitas vezes nós não temos. E aí faz também pensar que não é verdade que são só os desencarnados que praticam a obsessão. Isso é uma coisa que é muito importante. Por quê? Voltando a tudo aquilo que nós já estudáramos antes, precisa haver sintonia. E aí falando nos pensamentos, ou seja, pensou igual, vai atrair o igual. Pensou da mesma maneira, vai atrair. Por que eu estou falando nisso? Porque essa é a primeira forma de se evitar a obsessão. Olhar para que tipo de pensamento nós estamos tendo. Por quê? Depois que pensou igual, começa, então, a ter uma corrente entre quem pensa igual e esse circuito de força é que vai fazer com que cada palavra que saia da boca demonstre essa obsessão, cada ação vai consolidando essa obsessão. E por que eu disse isso? Porque se nós todos somos espíritos, então é verdade que é possível que nós andemos com homens de bem e sejamos o homem de bem. Porque começa por aí. Tem um ditado antigo que eu tentei pesquisar aqui e não achei como é que se escreve. Vou dizer e vocês vão lembrar qual que é. Não é verdade que me diga com quem andas e eu direi quem és? Me diga com quem andas e eu direi quem és. Não, me digas o que pensas e eu direi. Veja, é interessante, eu posso andar com qualquer pessoa que eu quiser, mas eu estou pensando, eu não concordo com esse dizer popular. Eu disse justamente porque eu não concordo. Me diga Silvana, com quem... André Luiz diz assim, os teus pensamentos falam das tuas companhias espirituais. Exato, exato. Por quê? Porque assim, ó, gente, eu fui a drogada em toda a minha vida de adolescente, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa muito feliz, então droga não faz efeito, então era um desperdício usar. Mas eu tinha amigos que usavam. Me diga com quem andas e eu direi quem és. Não,
Chico Xavier não foi levado pelo pai dele num prostíbulo e ele não estava em oração com as meninas lá? Olha que coisa mais linda. Não é me digas com quem andas, é digas que tipo de pensamento que tens e eu direi quem és. Por quê? Porque aí a primeira pergunta fecha exatamente com o que ela falou de Jesus. Se é verdade que Jesus é nosso modelo e guia, também é verdade que nós queremos ascender cada vez mais para chegarmos a sermos pessoas melhores e espíritos melhores. Então, eu fico muito preocupada com essa coisa de colocar a responsabilidade só no espírito desencarnado, sendo que a responsabilidade é de quem está encarnado, no desencarnado e no encarnado. Todos somos, só que o teste maior é para quem? Para quem está encarnado. O teste é quem está encarnado. Por quê? Porque o espírito está ali porque ele foi muitas vezes chamado. E detalhe, quantos reviram, não sei se a palavra é certa, nossa, agora revisitaram a sua vida e se refizeram, olha, uma saída aí pela culatra, se refizeram na sua vida porque tiveram uma obsessão que os ajudou a entender a si mesmos. Porque tudo trata de conhecer, lembra, na semana passada, o conhecimento de si mesmo. Se eu me conheço, eu sei o tipo de pensamento que eu estou tendo, eu sei o tipo de vigilância que eu tenho ou não, eu sei se eu oro com fervor, com vontade, e aí é que, veja, tudo está em nós, não no outro. Porque aí, senão, a gente faz de novo aquilo, não sou eu que sou responsável pela obsessão. Não, sou eu que sou responsável. Eu sou extremamente a favor de que nós olhemos assim. O que é um obsessor? Um irmão sofredor. Um irmão sofredor. E tem que pegar as duas palavrinhas, hein? Irmão sofredor. Quem de nós já não foi? Quem de nós já não passou por isso? Né? Sandra? Bom, eu acho, como você falou, que a responsabilidade é sempre do encarnado, nunca do desencarnado. Ele pode estar ali nos obsidiando porque nós fizemos alguma coisa que o chamou, ou pelo pensamento, ou porque praticamos em outras vidas também para ele, né? Porque se nós, como disse a Ana, cuidarmos dos nossos pensamentos, da nossa atitude, da forma como vivemos, né? Se nós tentarmos viver e colocar os ensinamentos de Jesus na nossa vida, não é? Porque nós ainda somos muito materiais, muito humanos, então julgamos demais, falamos muitas coisas que não temos que falar, e tudo isso faz com que nós nos liguemos com essas criaturas todas que estão povoando, que estão convivendo conosco, onde quer que estejamos. Então, o que eu levantei minha mão não para falar só isso, eu levantei para dizer uma coisa importante que nós precisamos ter como alento, é que nós, como falamos já, nós não estamos nunca sozinhos, temos muito mais proteção do que podemos imaginar. Começamos assim com esse nosso mentor. Querem criatura mais fantástica do que o nosso mentor? Que quando nós estamos com alguma coisa, vem aqui na nossa cabeça a nos dizendo, nos intuindo, nos falando. Então, assim, sabermos que tudo bem, nós ainda somos muito, temos muito que caminhar, muito que evoluir, muito que nos aprimorar, seja lá qual for o nosso problema, qual for o nosso tipo de vida, nós temos, assim, muitos problemas que nos tiram a cabeça de um pensamento bom e que nos envolvem em coisas não tão boas, mas não nos esqueçamos nunca, somos muito protegidos. É só levantar o pensamento ao alto que nós vamos ser muito protegidos. Não precisamos ficar nem um pouco preocupados com isso. Precisamos, sim, preocupar conosco, com as nossas atitudes, com o que estamos pensando. Eu concordo com a sua fala aí, Silvana, né? Não é com em ambos, mas aquilo que o seu pensamento carrega com você, mas o pensamento que você carrega com você, não o pensamento que carrega com você, o pensamento que você carrega
É muito importante isso de nós levarmos, percebermos isso. Porque muitas vezes podemos pensar, porque nós sabemos que o pensamento, ele passa na nossa cabeça, passa tantos pensamentos, e muitas vezes nós nem sabemos de onde saiu aquela ideia tão espatafúrdia na nossa cabeça. Mas o que nós não podemos é deixar que esse pensamento faça ninho na nossa cabeça, que ele seja recorrente, que fiquemos sempre pensando na mesma coisa. É por isso que nós temos que sempre estar orando para nos livrarmos dessa nossa, seja lá o problema que for, não ficar com o problema na nossa mente, levar na nossa cabeça, problemas, dificuldades, são nossas ferramentas de evolução, são para aprendermos. Então, vamos olhar o nosso problema, seja ele qual for, o que eu tenho que aprender com isso, qual lição está querendo me dar. Então, quando nós já olhamos por aí, nós já matamos metade das criaturas que querem chegar a nós, porque aí nós já falamos assim, meu Deus, ele já vai achar o caminho dele, eu estou perdido aqui. Então, é por aí que nós temos que ir, tá? Era isso que eu queria falar. Ana, você. Olha, Sandra, só antes da Ana falar, o pensamento nos carrega assim. Você pode até pensar que falou errado, mas você não falou não. Você acredita que falou errado, mas não falou não. Nós carregamos os pensamentos e eles nos carregam, tá? Você falou direitinho, na minha percepção. Gente, tem ainda 4 perguntinhas, vamos lá. Só lembrando o seguinte, que nós, muitas vezes, esquecemos as inspirações que o nosso mentor dá e preferimos dar vazão àquele pensamento e acabamos nós, entendeu? Alimentando essa ligação com o espírito obsessor. Sabemos perfeitamente que existe, como a Silvana falou mesmo, não é? Obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, e de encarnado para encarnado, e de desencarnado para desencarnado, porque tudo é a questão da sintonia do pensamento, né? E é importante nós lembrarmos isso, porque aí nós vamos entrar na terceira pergunta, quando a gente fala de graus de obsessão. Porque se nós realmente mantivermos a vigilância, nós podemos realmente, num determinado momento, nos irritarmos, nos aborrecermos, nos magoarmos. Mas se nós conseguirmos, nesse momento, buscar uma sintonia com o nosso mentor, com a oração, nós conseguimos, vamos dizer assim, passar por aquele momento e vamos nos reequilibrando. Agora, se nós vamos alimentando, é evidentemente que a obsessão vai automaticamente aumentando com um grau muito maior e aí muito mais difícil de ser controlada e até mesmo de nós conseguirmos nos livrar dela, nos liberar dela, né? Bacana você ter dito, né? O grau de obsessão depende muito mais do quanto eu vou me permitindo me deixando me levar, né, me transportando para esse lugar. Mas aí eu acredito que dentro disso que você está falando, o que surge para mim é assim, talvez entrando já na quarta pergunta e ampliando um pouco mais, aqui Kardec usou uma palavra que nós temos que botar muita atenção: ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Isso é muito importante. Então, nossa, então nas casas psiquiátricas tem muita gente que é enfermidade por causa da obsessão? Sim. Diria que quando as pessoas estão com questões psiquiátricas, já é um grau bem mais avançado, com certeza, mas tem uma coisa que é a seguinte: sempre que alguém está em algum sofrimento, em alguma questão, ali vão se achegar irmãos que têm afinidade. Então, sim, verdade. Tanto que daí nós vamos pegar toda a obra de Inácio Ferreira e nós vamos lembrar que ele tinha um hospital psiquiátrico aqui no plano terrestre, onde no porão ele tinha espíritos. Olha que interessante isso, né? No porão tinham espíritos, ou seja, eram tratados enfermos nas alas superiores
e no porão estavam os espíritos. É muito bacana pensar que eles trabalhavam também com isso. Então, quer dizer que muitas pessoas poderiam não estar? Não, peraí, calma, muita calma nessa hora. A cada um é aquilo que necessita na sua vida para o seu aprendizado, porque aí nós vamos lembrar que a justiça é divina. Nesses casos, a justiça é divina e ela não é falível, ela não falha. Por quê? Porque daí, quando eu disse, é palavra que o Kardec usou naquele momento, porque as pessoas tinham que ter esse entendimento daquele momento. Então, vítima sempre se fala de alguém que sofre algo. Então, vamos substituir a palavra? Passar por obsessão, sofrer uma obsessão? Não sei. Nós estamos aprendendo que cada vez mais, se nós não nos espiritualizamos, se nós ficamos ligados na matéria, nós estamos, com certeza, deixando a vida seguir um curso que não era para ser esse. Então, se ao mesmo tempo é verdade que muitos enfermos são obsessão, também é verdade que toda obsessão é um aprendizado que o espírito precisa passar. Escolheu, talvez. E aí incumbe a cada um de nós pelo nosso pensamento, pela nossa oração, pela nossa vigilância. E aí a nossa receita é infinita, mas começa no pensamento. Então, e aí eu queria ressaltar uma coisa muito importante. Aí vem alguém e nos magoa, aí vem outro e nos prejudica, vem outro e passa a perna. E nós ficamos ali, sabe? Olha, uma coisa muito fácil, nós ficamos remoendo, sem perceber que a palavra de Jesus, o perdão, é a coisa mais importante na vida. Por quê? Ficamos remoendo a mágoa, remoendo o que nos aconteceu, e cada vez que nós remoemos essa situação, aquela situação se repete vivamente na nossa vida. E aquela situação é que vai fazendo com que nós vamos abrindo as nossas brechas, a nossa mente, e vamos nos ligando mentalmente com outras energias não salutares. E esses nossos pensamentos, porque é muito difícil tirar a mágoa do coração, é muito difícil aceitar o que uma pessoa nos fala. Então, eu acho que os ensinamentos de Jesus são a coisa mais importante da nossa vida. Ele disse: aceita, entenda que o outro é tão errado que nem você. A Silvana falou agora há pouco que ninguém é vítima, né? E não somos vítima nem daquilo que a pessoa nos faz, gente. Porque se a pessoa nos fere, ou nos machuca, ou nos maltrata agora, quem sabe nós o que fizemos para ela para que isso está sendo voltado para nós? Nada é de graça, nada é por acaso. Então, é muito importante começarmos a observar, como falei agora há pouco, por que aconteceu isso? Não tem explicação? Vamos lá, Jesus disse aqui, perdoa 70 vezes 7, vai lá, perdoa. Porque quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando daquele mal que estamos carregando conosco. E é isso que nós precisamos fazer. Quer viver em paz, quer viver com Jesus, quer viver uma vida tranquila e feliz, liberte-se de tudo, aceita como veio, e sempre aprenda com o que está vindo, porque não adianta chorar depois. Nós somos os responsáveis, como a Silvana falou, por tudo o que acontece. Até por aquelas coisas que achamos, mas por que alguém me fez isso? Porque nós merecemos, não é mesmo? É por aí. Colheita, né? Não tem jeito. Tem uma coisa que eu quero dar um alerta, assim, já vi muitos espíritas, né? Um, dois, vários, eu também pensava, eu não fico pedindo toda hora para pro meu mentor, porque onde está meu mérito? Eu tenho que ter meu esforço. Como quer dizer, eu não vou pedir para o meu mentor, eu não vou me esforçar. Aí, lógico, aí é uma falha. Agora, conforme o meu esforço, eu sei que eu vou dar uma brecha para o meu mentor me ajudar, não é isso?
Mas esse conceito de falar que não ficar toda hora pedindo para Deus e tudo, porque eu tenho que ter meu mérito, é um prato, conforme o caso da pessoa, é um prato cheio para o obsessor. Isso, não pede mesmo, deixa comigo. Não sei se entenderam a minha. E eu pensava assim também, não vou ficar pedindo, e eu não vou ter meu esforço. Eu acho que daí é falta de humildade. É, Também. é falta de humildade não pedir ajuda. Nós temos que lembrar que por detrás de um obsediado, por detrás de uma pessoa obsediada ou um espírito obsediado, tem uma legião de outros. O que que significa isso? Significa que um enfermo tem outros doentes invisíveis junto. Por que que isso é importante? Então, quer dizer que eu não vou pedir ajuda para mim, aí, por isso que eu estou falando que eu acho que é falta de humildade, porque daí eu não quero ajudar o outro. Veja, eu sou uma que digo, se agarre em quem você puder. Se você acredita, eu digo exatamente isso, se agarre em quem você puder. É Deus, é santo. Se você acredita em santo, ora para esse santo. Aí a pessoa regala o olho, sim, mas se você acredita, vai. Se você confia em Buda, se você confia, não interessa. Para nós é um espírito de luz, para nós é um espírito elevado. Então, veja, como eu não vou pedir ajuda? Eu tô sentindo que eu não estou conseguindo sair, porque a pergunta que ela fez para nós aqui, a Terê, foi, né, como é que você faz se você sabe que você está tendo, né, alguma influência? Espera aí, vamos examinar. Então, quer dizer, conscientemente, nós temos a capacidade de tentar ver o que estamos fazendo e o que não estamos fazendo. Agora, se eu fui me deixando levar, é porque me pegaram daí no orgulho. E aí, se pegou no orgulho, aí menos ainda a capacidade de ter humildade de pedir ajuda. E tem que lembrar sempre isso, né? É muito difícil para nós aqui encarnados. Quando alguém aponta um defeito nosso, é fácil. A gente fica um pouquinho milindrado, um tantão, ou totalmente, né? Depende de cada um, mas nós vamos trabalhar. Não, peraí, ele falou, é verdade. Agora, se a gente é orgulhoso, a gente demora a perceber. E aí, a gente quer se vangloriar com as virtudes. Virtudes não somos nós que dizemos se temos, são os outros que falam para nós. Já pensaram nisso? Você já viu um espírito de luz chegar numa comunicação e dizer, porque eu sou um espírito altamente iluminado, então eu posso falar para vocês. Tem alguma comunicação assim? Então, já tem aí um meio de se precaver de que quando o espírito chega e diz, ou qualquer espírito, né, não desencarnado, ou encarnado também, não, vem aqui que eu vou falar para você que tudo se resolve. Oi, oi. Aí quando alguém diz, não, 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 eu vou fazer um negócio aqui para você que vai funcionar. Oi? Como? Então, quer dizer, tem essa balança para fazer. O quanto eu estou deixando os meus defeitos se sobressaírem, mais obsediada eu serei. O quanto eu estou trabalhando em mim as virtudes no meu secreto ser, porque o desenvolvimento da virtude é no secreto. Como é que Jesus dizia? Se recolha? Não era assim que ele falava? Daí vem um exemplo de Jesus, ele se recolhia sempre. Ele se recolhia para orar. Não precisa orar na frente de todo mundo, né? A oração é no silêncio, é eu e toda a espiritualidade, é eu e Deus. Então, assim, sabe, tem umas coisas que às vezes me chamam bastante atenção aí, que assim, é, é, quem de nós vai poder dizer que está livre de ser influenciado? Quem de nós vai poder dizer? Então, a questão é, seremos influenciados, aí vem os graus, né? Tão mais quanto menos olharmos para dentro de nós e tentarmos nos tornar cada dia melhores. Sandra, Eu vou dar a minha opinião aí para o Flávio. Flávio, você vai ter o mérito se você pede, porque ele não vai fazer para você, ele vai te intuir. O trabalho vai ser seu.
E se ele disser tenha bons pensamentos, é você que vai ter que ter o trabalho de tirar os seus pensamentos da cabeça e pensar em outra coisa. Liberte-se da mágoa, vamos supor que você foi intuído com isso, que é isso que está te prejudicando, é você que vai ter que ter um trabalho que é árduo de você tentar esquecer e não ficar rememorando o que aconteceu. Então, eu acho assim que sempre o trabalho é nosso, porque se não fosse dessa forma, Deus não teria nos dado um espírito protetor e nem colocado essa gama imensa de espíritos para nos ajudar na nossa caminhada terrena. Eu penso que é isso, que é um trabalho, nós temos um trabalho nosso mesmo, por isso eu acho que temos que pedir auxílio sempre que tivermos algum problema. Muitas vezes nós entramos em lugares e saímos de lá que parece que estamos carregando o mundo, sabe? Então, assim, é muito importante nós sabermos como nos proteger. Aí você vem, né, Tereza, e fala assim, teríamos como nos autodefender da obsessão simples? Eu acho que foi você não que respondeu aqui, sim. Uma leitura, doutrinando, meditação, vigilância mental, oração, estudo do Evangelho, tudo, tudo. Olha, tem um ditado que diz assim, que não sei se era muito certo ou não, mas assim, quando a água bate no umbigo, todo mundo sai nadando, não é verdade? Então, Mas, quando nós Sandra, temos... Desculpa. não, eu acho que tudo é importante, mas também eu acho que tem a grande importância quando a gente realmente, né, verdadeiramente encontra Jesus e Deus aqui dentro. É isso que eu Que falei é, agora há pouco, né? A nossa atitude, tentar vivenciar, tentar colocar os ensinamentos de Jesus, e, gente, é na nossa vida, não é na vida do marido, porque nós não vamos responder nem pelo marido, nem pelo filho, nem por ninguém na nossa vida. Então, assim, eu penso, sabe, Tê? Eu penso que somos testados 24 horas por dia, de um lado, de outro, de outro. É cada vez que você que pensa assim, ah, agora vai. Não, não vai. Acontece outra coisa. Então, eu acho que somos sempre testados para que nós possamos realmente trabalhar esse nosso lado. Temos, como você falou aqui, né, no livro Trânsito de Mediunidade, várias são as formas. Então, cada um de nós pode escolher uma maneira de se conduzir para poder vivenciar o Evangelho de Jesus e poder se fortificar. Porque Jesus nos ensinou a amar de todas as formas, entendendo, aceitando, perdoando, amando, ajudando. Várias foram as formas que ele nos ensinou de amor. Basta que apliquemos a nossa vida. Mas usando esse seu gancho, desculpa, Flávio, poderíamos ir na última pergunta, que é exemplos de Jesus se protegendo quando esteve entre nós? Então, mas é interessante essa tua pergunta, porque assim, Jesus não precisaria, porque dele não se aproximavam espíritos que tentavam influenciá-lo. Porque aí eu vou para a resposta da tua pergunta já Mas com. ele teve tentações. Não, é diferente. É, ele foi tentado, então é o começo, nem foi obsediado. É isso que é importante. Veja, quando a Sandra falou o ditado, e ela não quis dizer, eu sei que quando a água bate na bunda, ou nada ou afunda. Esse é o ditado popular. Ele é assim. Por quê? Porque assim, quem passou por obsessão e aprendeu, vai perceber quando começa a ser influenciado. E por isso que foi importante aqui nós dizermos, a influência acontece de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Disse todas as versões? Não sei, não interessa. Eu só sei dizer que é isso. Tem espírito, tem sintonia, tem afinidade, vai ter ligação. E aí, quando ela falou sobre isso, todos nós somos tentados, Teresa. Então, Jesus, ele como um espírito de alta envergadura, né, uma figura crística, ele mostrou para nós que todos nós somos chamados
a sermos influenciados, mas ele não cedeu. Ele nem sequer... Ele tinha uma ligação direta ao pai, ele tinha o pai no ser dele. Exato. Então, mas o que Então, acontece? É isso que é o objetivo nosso. É chegar perto de nós e nós termos a nossa transformação acontecendo, que o Espírito chega e diz, essa aí não dá para ficar, porque ela não adianta, ela não cede. então, mas ele nos ensinou, quando ele ele se retirava para falar com o pai. Então, mas foi o que eu disse, ele se recolhia para fazer Sim. oração no escondidinho, Peraí, deixa eu ali, na particular. só continuar, peraí só um minutinho, por favor. Então, ele fazia essa ligação com o pai, ele nos ensinou o Pai Nosso, que é uma oração, todos os seus atos de humildade, bondade, caridade. Ele demonstrou a ser um homem de bem, um homem elevado e nos tentou, né? Ele tenta até hoje, através do seu evangelho, nos ensinar a sermos assim. E se conseguirmos trilhar nesse caminho, nós não seremos obsediados, nós poderemos ser tentados, mas muito dificilmente cair nessa tentação. Era isso que eu estava querendo chegar Sim, nessa última pergunta. porque na verdade o que eu queria frisar sobre que é justamente isso, o nosso ideal é nós não nos colocarmos ou não colocar para ninguém que a pessoa tem culpa do que está acontecendo, porque isso é um caminho terrível. Então só Jesus consegue. Então só espíritos de alta envergadura que estiveram aqui encarnados, como Chico Xavier, como Madre Teresa, como esses conseguem se livrar? Não, não é Não. verdade. Nós todos temos condições de nos desenvolver, porque nós estamos aqui para evoluir. O objetivo nosso de estarmos encarnados é evoluir. E aí, por que que eu quis chamar a atenção de dizer assim, o nosso exemplo a seguir é um espírito como Jesus. Então, olhar para Jesus, aquele que tinha sempre uma palavra positiva para dizer para alguém. Lembra da passagem do cão? E todo mundo falando mal e dizendo que bom que ele morreu. E aí Jesus olha e diz, olha que dentes maravilhosos esse animal tinha. Então, é o nosso inteiro ser voltado para ouvir coisas boas, escutar, enxergar, perceber coisas boas. Nós temos que focar no bem. Nós temos que focar nas coisas que não nos causam doença física, mental, espiritual. Mas então eu vivo caindo. Não, você ainda não olhou para você e não percebeu. Lembra que tem uma passagem em Mateus? Eu vou dizer a passagem que está em Mateus. Onde houver um cadáver, aí se juntarão abutres. Eu sei que é uma passagem forte, mas é justamente isso, né? Onde houver um cadáver, aí se juntarão abutres. Ou seja, se nós estamos nessa condição e continuarmos assim, pensando, veja, a emissão de nossas palavras fala do que está no nosso coração e na nossa mente. Então, por exemplo, você se encontra com alguma pessoa e a primeira coisa que você conta é as desgraças, e nenhuma graça. Que tipo de pensamento você está tendo? Porque comigo aconteceu de novo essa semana. E aí? Você não tirou lição disso que aconteceu? É a mesma coisa. Eu tenho problemas intestinais, eu tenho sérios problemas, né? Mas eu sei que tem coisas que se eu fizer, eu vou passar pelas consequências. Então, eu sei. A questão é que para nós é muito difícil a gente olhar que quem está doente da alma precisa de Jesus. Quem está doente da alma precisa de Jesus, mas não é Jesus lá, é Jesus aqui, né, vivendo dentro de nós, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossa vivência do dia a dia. Então, é muito interessante porque, assim, não é se tornando espírita ou isso ou aquilo que você vai deixar a obsessão. Isso também é um equívoco muito grande. Então eu Você tenho que me pode ser tornar... ateu e não ser obsediado, porque você tem tanto Exato. amor no coração
Isso. Tem tanta caridade que você não precisa ser, você pode ser ateu. Então aí que tá, né? Então é muito importante pensar. Quem sabe hoje eu estou recebendo uma obsessão, porque são aqueles que eu causei em outros momentos um grande mal, e agora eu estou tendo a oportunidade de olhar e dizer assim, tá bom, tudo bem. Então quer dizer que agora eu estou tendo a minha oportunidade. Ok, então agora eu vou orar por você, porque tem que orar por mim, mas tem que orar por você também. Então, assim, né? É, eu vou me lembrar da última vez que eu estive numa obsessão onde aconteceu uma coisa, né? Que a casa que eu estava trabalhando naquele momento ficou indignada e eu cheguei para a coordenadora e falei: se você falar alguma coisa para a sua trabalhadora, eu vou descobrir. Eu levei um safanão direto, assim, sabe? Daqueles de boa, do tipo assim, até quando? E aí eu olhei assim e falei, é verdade, até quando? Por quê? Porque a gente aprende, 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 estuda, 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 mas não coloca em prática. E aí, obsessão é uma das coisas que não adianta. Nossa, eu tive um pensamento, peraí, mas ele é condizente? Não, que nada, sai daí. E nós fazemos isso todo dia? Quantas coisas hoje nós pensamos ao longo do dia que podem não ter sido muito boas? Quantas coisas que podem não ter sido muito boas? Que tal a gente anotar essas ideias que está tendo aí, esses pensamentos? É uma das maneiras mais interessantes de controlar o pensamento para depois controlar a ação. Porque o odor espiritual, né? Já que a gente falou dos sentidos, então, né? Escutar, perceber, né? O odor espiritual que eu exalo, a espiritualidade conhece de cor e salteado, né? Não é? Não sei. Bom, está chegando a hora do nosso encerramento, aí você continua no seu embalo, então, né? Então, tá bom. Então, vamos agradecer por esse momento que nós estivemos aqui, dizendo da profunda gratidão que temos por nossos mentores, pelo nosso mentor individual, por toda essa espiritualidade que sempre nos ampara. Basta que nós façamos essa conexão. E assim conectados que estamos, vamos agradecer ao nosso exemplo maior, nosso querido irmão, Jesus Cristo, a quem pedimos esteja conosco para que possamos agradecer a força doadora de vida, a quem nos criou, a quem chamamos carinhosamente de Pai. Pai bondoso, misericordioso, justo e bom. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos encarnados nesse momento. Agradecemos a todos aqueles que serviram de condução em nossos caminhos, porque ao tentarmos influenciar, nós mesmos podemos nos influenciar no caminho do bem. Que todos nós possamos seguir em paz, que tenhamos a gratidão desse encontro carregada em nosso coração e nossas atitudes por durante toda essa semana. E para que possamos estar aqui novamente na semana que vem. Assim é e assim será. Gratidão!